Estamos aqui para mais uma série de estudos sobre lei e graça. Espero que vocês continuem conosco, assistindo, Ricardo trazendo esclarecimento para vocês sobre a importância da lei e da graça. Olá, abençoados, graça e paz. Estamos aqui novamente para continuar o estudo sobre lei e graça, paradoxos da fé. Na primeira parte, se você ainda não assistiu pelo YouTube, procure assistir. Nós estamos falando sobre a lei. Por quando começou, por que começou. E essa segunda parte agora vamos falar sobre os malefícios da lei. Por que a lei não trouxe benefício? Como nós lemos na primeira parte sobre Jeremias 31, que Deus queria um novo pacto, um pacto de amor, um pacto de fidelidade. Então, se você gostou, dê um joinha, compartilhe essa palavra. Vamos fazer essa palavra correr, abençoados. Abra comigo em Hebreus 10, versículo de 1 a 18. Vamos ler por parte ele. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Vamos começar aqui. Aqui a palavra de Deus diz assim: a lei não pode aperfeiçoar porque ela é uma sombra. Vamos fazer uma analogia, um exemplo. Você poderia comprar uma roupa baseado na sua sombra? Por que não daria certo? Porque dependendo do ângulo da luz, você fica mais alto, mais magro, de lado. Dependendo do ângulo da luz, muda toda a sua medida. Então é impossível você comprar uma roupa baseado na sombra. Agora imagine você baseado a sua vida em uma sombra, porque a lei era uma sombra, não era a imagem real do Deus vivo, porque era uma lei que não representava verdadeiramente Deus, porque Deus não é um Deus punitivo. Ele sempre se apresentou como um Deus de amor. Mas naquele momento ele teve que se apresentar daquela maneira para que o povo de Israel compreendesse e voltasse para ele, porque estavam totalmente rebeldes. Chegaram ao ponto de falar que estavam com saudade da cebola podre do Egito. E aqui a palavra de Deus vem esclarecendo que nunca podia aperfeiçoar os sacrifícios que eram feitos todos os anos. Se você não sabe, não conhece, na época do tabernáculo, uma vez por ano, todas as tribos tinham que se apresentar a Arão, a Moisés, entregar aos levitas as ofertas, os dízimos, tudo para serem o quê? Oferecerem um sacrifício para que os pecados fossem perdoados por um ano. Então era algo transitório. Aquele pecado era perdoado por um ano. Não era perfeito. Porque se fosse perfeito, seria de uma vez por todas. Porque era um sangue de animais. E às vezes as pessoas criticam, as pessoas da religião afro sacrificavam os animais. Na lei também era assim. Eles acreditam até hoje que através de sacrifício de animais, eles têm contato com as suas entidades. Baseado muitas vezes na Bíblia, que eles vão lá ler na Bíblia e está lá escrito que eles sacrificavam os animais, aspergiam o sangue sobre o altar. E eles creem nisso até hoje. É por isso que você tem que conhecer a história, conhecer a palavra, para que você tenha base até para ensinar eles, mostrar que não é mais assim. Porque esse sacrifício foi transitório. E ele continua no versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos,
Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado? Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado todos os anos. Olha o versículo 4 de Hebreus 10. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então aqui, na palavra de Deus está dizendo que essa oferta não era agradável a Deus. Eles eram aceitáveis. Tem uma diferença muito grande de ser agradável e de ser aceito. Deus aceitava aquele sacrifício porque ele não queria punir mais o povo. Era a maneira que o povo tinha de ir, sacrificar, depositar ali, vir de outras tribos e direto para ali. Viajavam uns dias, era um sacrifício grande, porque era um povo de dura cerviz. Um povo que se misturou com outros deuses. Um povo que aceitou outros deuses e não era só ao Deus único. E é por isso que o coração de Deus se entristeceu com aquele povo. É por isso que a lei veio. E ela veio com esses malefícios. Porque imagine você ser perdoado apenas uma vez por ano. E só o sumo sacerdote conseguia entrar no Santíssimo Lugar. Só o sumo sacerdote conseguia oferecer sacrifício. O povo não tinha contato nenhum com Deus. Não é como hoje, nós oramos a Deus, Deus responde, não. O povo pedia, Moisés falava com Arão, Arão sacrificava, depois Moisés ia falar com Deus. Olha a série de transtornos e dificuldades que havia para chegar à presença de Deus. Uma burocracia danada. Porque o povo não conseguia enxergar Deus porque havia neles pecado. E nessa série nós vamos mostrar mais à frente por que hoje você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser e Ele recebe você sempre. Mais à frente nós vamos falar isso nos próximos estudos. E aqui ele continua. Então no versículo 9, melhor 8. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isso deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, nós vemos o que aqui? Que esse sacrifício foi transitório, não era perfeito, era uma sombra e não trazia o perdão pleno. Aquele mesmo holocausto, eu estou cansado de holocausto. Quantos profetas falaram isso? Eu estou cansado dos holocaustos, eu estou cansado dos sacrifícios. Não me deleito mais com isso. Não tenho mais prazer nisso. Por quê? Porque não adianta, eles levavam aquilo como um ritual. Eles levavam os animais, mas não havia realmente o interesse do perdão. Era algo, está aqui o animal, perdoado, vou embora. E continuo fazendo as mesmas coisas. O povo continuava rebelde, o povo continuava maldizente. O povo não era um povo abençoador. Israel passou por uma fase muito difícil, que eles brigavam até entre eles. As tribos de Israel não se entendiam, que cada um queria seguir os costumes que foram impostos a ele lá no Egito. Alguns escondidos faziam seus sacrifícios a outros deuses. Agora imagine Deus vendo tudo isso. Que você pode ver que quando Moisés buscou lá
lá no monte. Ao voltar já tinha um bezerro de ouro, porque eles estavam acostumados a fazer isso. Então, não havia um sincero perdão. Eles não se sentiam perdoados, por quê? Porque eles não faziam isso por amor. Era algo mecânico. Toma aqui o sacrifício, Deus, toma aqui o meu dízimo. É por isso que Deus, o próprio Jesus lá no Velho Testamento falou que vocês trazem o dízimo, mas não trazem o coração. Deus não estava interessado no dinheiro deles, Deus não estava interessado nos holocaustos deles. Tanto que ele diz, estou cansado do holocausto de vocês, por ser algo não abençoador, mas algo que não fazia mais diferença. Ou pelo contrário, fazia diferença para o pior e não para o melhor. E ele fala mais ainda sobre isso em Gálatas 5, versículo 3. Se você entender um pouquinho, preste bastante atenção. Se você tem uma Bíblia, acompanhe conosco. Gálatas 5, versículo 3. Diz assim, ó. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificáveis na lei, da graça decaíste. Então ele fala, todos aqueles que querem se justificar na lei, está decaído da graça. E hoje o pacto mais importante o mais importante não, o único, porque a lei deixou de ser, porque o fim da lei é Cristo. Então, se você está ainda seguindo rituais, fazendo orações, como o povo de Israel, se apresentando a Deus como um pecador, se você está diante de Deus e dizendo para Ele que não merecia nem estar ali, não era digno, você ainda está vivendo debaixo da lei. E Gálatas 3, versículo 10, ele é muito claro, quando ele diz, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Maldição da falta de entendimento de quem você é, do que Jesus fez por você na cruz. Então esses malefícios da lei ainda repercute até hoje. Quantas pessoas ainda precisam me sacrificar, que acham que vão chegar até Deus? Homens usam isso para prender pessoas, homens usam isso para aprisionar o povo de Deus que não tem conhecimento. E eles começam a fazer coisas da lei, trazer a lei para dentro da graça. E Paulo diz, todos que estão fazendo a circuncisão, ele deu o exemplo da circuncisão, ele fala, estão afastados de Cristo. Então o malefício da lei, esse que é o perigo. Você se afastar de Cristo, por obedecer a ensinamentos que o próprio Deus falou, estou cansado. Então, se você entender isso, se você compreender isso, você vai começar a entender que a lei, para aquele tempo, já não foi bênção. Para nós agora, ela se tornou maldição. Então, você que se diz cristão, está vivendo a base de holocausto, sacrifício, subir monte, jejuns, coisas que sacrificavam naquela época para você chegar até Deus, que hoje não são mais necessários. E nós precisamos entender isso. No próximo estudo, nós vamos aperfeiçoar. Porque se você continuar seguindo realmente a lei, você está em adultério espiritual. Abra comigo, para encerrar nessa parte, em Romanos 7, versículo 1. Romanos 7, versículo 1.
Ele diz assim, ó: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutificarmos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, elas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que é caducidade? Caducou. Não é algo pejorativo, não. É caducar, que não existe mais. É quando você muda uma lei, como foi mudada a nossa lei, a Constituição, em 1988. Ninguém pode mais ser condenado por uma lei antes de 1988. Ah, mas está escrito lá. Não, não. A Constituição agora é outra. São outras leis e essas leis estão prevalecendo. Assim também é na lei e na graça. Aquilo que a lei falava não tem mais poder. E se nós aceitarmos tudo que a lei faz até hoje, nós estamos em adultério espiritual. Porque nós estamos reverenciando ao outro e não a Cristo. Nós estamos nos inclinando para a lei e negligenciando a graça. É como se alguém casasse novamente, ficou viúvo, casou, e a foto lá da esposa estava lá o tempo todo. Ah não, isso aqui é referência. Ó, essa minha mulher é isso. Ela faz parte ainda da minha vida. Tudo aqui pertence a ela. Imagine como essa pessoa viveria nesse lar, com a sombra da outra sempre presente. Antes de fazer alguma coisa, o homem parece que tem que consultar aquela que morreu para mexer em alguma coisa da casa, para ser feliz. Ele vai sempre lembrar da outra. Alguém poderia ter um casamento feliz assim? O mesmo está agora. Você não pode ser feliz com os rudimentos da lei, porque a lei se tornou passado. A escravidão acabou. Nós estamos agora em um novo período. É o que nós vamos começar a estudar mais à frente. No próximo capítulo nós vamos falar sobre a graça. Por que a graça veio? E os benefícios da graça. Então fique ligado, compartilhe essa palavra. Fique ligado conosco aí no YouTube, que em breve teremos outros estudos. Até breve, meus abençoados de Deus. Até logo, em nome de Jesus.